Bom dia, galera. Vamos aqui para as notícias do mercado da bola. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, confirmou a consulta pelo John Arias, do Fluminense, mas descartou a possibilidade de contratação. Ele é um grande jogador, falei com meu amigo e presidente Mário Bittencourt, e ele foi muito objetivo, como eu gosto que seja. O Fluminense não tem interesse em negociar o atleta com o time brasileiro. Notícia do Vitor Lessa. Essas que foram as aspas da Leila Pereira sobre a contratação do John Arias. Agora uma notícia do Atlético Mineiro. O Victor, diretor de futebol do Atlético Mineiro, cita a falta de respeito de Zaratio, que fechou com o Racing, lá da Argentina. Tínhamos um contrato que nos deixava fragilizado, abre aspas pro Victor, né? Estamos desde março de 2024 tentando renovação. Fizemos uma proposta inicial que consideraram abaixo. Tentamos por inúmeras vezes nos reunir com os representantes dele, mas nunca nos respondeu nem enviou uma contraproposta. Isto demonstrou uma falta de respeito e deslealdade. Marcamos uma reunião com o representante na véspera do jogo do River, na semifinal. Ele não apareceu. Fizemos uma nova proposta. Não respondeu. Entreguei nas mãos do Zaratio, mas não nos retornou. Todos os esforços foram feitos. Tivemos uma proposta do Racing, tínhamos 50% do atleta. Aceitamos porque foi uma maneira de termos uma recompensa financeira. Entendemos que era o momento de fazer esse movimento e virar essa página. Fecha aspas aí pro Vitor, diretor de futebol do Atlético Mineiro. Notícia do Vasco. O Vasco acelerou a conversa por renovação com o Verratti. O empresário do atacante está no Rio de Janeiro e se reuniu com a diretoria cruzmaltina. A expectativa é de um avanço nos próximos dias. O principal pedido de Verratti é por um aumento salarial. O jogador tem contrato até o fim de 2025, com cláusula de renovação automática até o fim de 2026, caso ele disputa 60% dos jogos no fim desse ano. No time, esse ano. Notícia do Globoesporte.com. Notícia do Santos. O Santos está esfriando a negociação com o Atlético Mineiro pelo Soteldo, mas o Galo vai insistir. O Peixe foi procurado pelo Clube Mineiro nos últimos dias, mas não se empolgou às condições apresentadas e por isso não deu sinais de avanço. Por outro lado, o Cuca insiste em ter Soteldo no Atlético Mineiro. A diretoria atleticana ainda não desistiu da contratação do meio atacante venezuelano. Notícia do Globoesporte.com. Notícia do Flamengo. O Flamengo abriu negociações pelo volante Jorginho do Arsenal. O meio de 33 anos tem contrato até o meio do ano com o clube inglês e já pode assinar pré-contrato, mas o rubro-negro não quer esperar e deseja tê-lo agora. O Fla conta com uma boa relação de Jorginho com o Arsenal para uma liberação sem custos. O clube inglês já havia sinalizado que se chegasse uma proposta boa para o atleta, poderia liberá-lo e para até economizar meses do salário do Jorginho. Notícia do Corinthians. O Corinthians, que vai iniciar o Campeonato Paulista agora quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, vai iniciar sem os seus principais jogadores. A ideia é evitar lesões e preparar melhor a equipe para a disputa de até 83 jogos na temporada. Isso é desumano, diga-se de passagem. A comissão técnica do Timão dividiu o elenco em dois grupos: os atletas que terminaram 2024 com minutagem menor e os que apresentaram em melhores condições desse ano irão iniciar o estadual. Os outros irão receber mais tempo de jogo nas próximas semanas. Notícia do Santos. O Santos estuda alto investimento pelo atacante sueco Niklas Eliasson, que também é alvo do Grêmio. O AEK da Grécia pede um valor considerado alto para vender o jogador de 29 anos, mas o Peixe entende que pode reduzir a pedida, fazendo com que parte do valor exigido vire bônus por metas. Niklas Eliasson é muito bom, bem avaliado pelos analistas de mercado alvinegro. Negócio fechado entre o Vitor Reis e o Manchester City e o Palmeiras. Esperava-se uma proposta de 40 milhões de euros, que dá cerca de 250 milhões de reais, mas a transferência do zagueiro de 18 anos do clube do Palmeiras deve gerar entre 30 e 35 milhões de euros, que dá cerca de 188 a 219 milhões. A oficialização do acordo vai fazer com que Vitor Reis seja o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, superando Beraldo, vendido pelo São Paulo ao PSG em 2023 por 20 milhões de euros, quase cerca de 108 milhões de reais na época.
Notícia do Santa Cruz. O Santa Cruz assinou proposta vinculante de venda da sua SAF para os empresários mineiros Vinícius Dias e Márcio Cadar. Ficou acertada a venda de 90% das ações do Santa por 1 bilhão em até 15 anos. A SAF prevê melhorias no estádio do Arruda e CT, assume todas as dívidas do clube e investimentos no futebol profissional e na base. E boa sorte aí pro Santa Cruz, mais nova SAF aí do Campeonato Brasileiro. Outra notícia do Corinthians. O Corinthians está de olho em divisões europeias e faz sondagem pelo lateral direito Andrés Garcia, do Levante. No entanto, o valor de 10 milhões de euros, que dá cerca de 62 milhões de reais, assustou o Timão. Considerado uma promessa, o espanhol de 21 anos também está na mira do Sporting, do Sevilha, do Betis e de clubes da Premier League. Provavelmente esse jogador não vai vir para o Corinthians, vai ficar na Europa mesmo. Mas os times brasileiros têm que fazer isso mesmo. Procurar alternativas, né? Porque ficar só aqui no mercado sul-americano já está bem saturado. Notícia do Flamengo. Perto de rescindir com a Juventus, o Danilo está entre o Napoli e o Mengão. O time italiano sinalizou ao staff do brasileiro de 33 anos que aguarda apenas a rescisão com a Juve para avançar nas tratativas, mas o Flamengo surge como uma segunda opção nos bastidores. Provavelmente ele vai para o Napoli, já está bem avançadas as negociações entre o clube e o jogador. Notícia do Botafogo. O Botafogo apresentou uma proposta oficial pelo atacante Alisson do Atlético Mineiro. Os valores da oferta do Glorioso pelo jogador de 19 anos ainda não foram revelados. Vamos ver se vai dar uma adiantada aí nas tratativas para esse jogador ir para o Fogão. Outra notícia do Vasco. O Vasco está negociando a renovação de contrato com o Payet até o fim de 2025, dono do maior salário do elenco. O meia francês tem vínculo até o meio do ano, mas o Cruz Maltino quer estender até dezembro. Uma das possibilidades para o acordo seria diluir o atual salário de Payet até o fim do ano. Outra opção seria o francês aceitar uma redução. O Vasco estuda as possibilidades e espera avançar por um acordo nas próximas semanas. Notícia do esporte. O esporte aí foi devagarzinho no mercado e contratou o atacante português Gonzalo Paciência. O atleta rescindiu com o Sanfrecce Hiroshima do Japão para assinar vínculo de 1 ano com o Leão. Notícia do Novo Horizontino. Novo Horizontino anunciou a contratação do atacante Ayrton Moisés, ex-Guarani. Notícia do Goiás. O Goiás anunciou a renovação do meia Rafael Gava para a temporada. O jogador de 31 anos assinou um novo contrato até o fim de 2025. Outra notícia do esporte. O esporte anunciou a contratação do lateral direito Diogo Hereda. O atleta de 26 anos chega à Ilha do Retiro por empréstimo do CRB até o fim de 2025, com opção de compra ao término do vínculo. Notícia do Palmeiras. O Palmeiras anunciou a Sportingbet como a nova patrocinadora master do Palmeiras. O acordo prevê 100 milhões fixos de reais por temporada, além de bônus de variáveis, válidos até dezembro de 2027. Outra notícia do Botafogo. O Botafogo prepara nova proposta por Bitelo, que não se representou hoje ao Dínamo de Moscou. Em negociações com o Glorioso, o meia atacante decidiu permanecer no Brasil, onde está desde a metade de dezembro. O Botafogo e o staff de Bitelo seguem tentando a liberação do clube russo, que já recusou 2 propostas do Alvinegro, sendo a última de 13 milhões de euros, que dá cerca de 81 milhões de reais. A decisão do jogador de não se representar passa pelo jogo duro do Dinamo Moscou na liberação do jogador. E por último, mas não menos importante, o impeachment de Augusto Melo voltou à pauta no Corinthians, porque o torcedor do Corinthians não tem um dia de paz nessa porcaria. Esses ratos sempre tentando tumultuar o ambiente do clube. A liminar obtida pelo presidente, que impediu a última votação, foi derrubada. Com isso, o Conselho Deliberativo do Timão vai se reunir na próxima segunda-feira para votar o pedido de impeachment. Notícia do Globoesporte.com. Então é isso. Qualquer outra notícia aqui no canal, segue para mais. Segue no YouTube também, é o mesmo nome do canal. Já cheguei aos 1.080 inscritos. Muito obrigado quem está seguindo lá no YouTube. Até mais, valeu, falou, fui.